Então vamos continuar a nossa reflexão do eu sou. Agora a terceira e última parte para concluir tudo isso. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Se alguém entra por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá. Está lá em João isso daí. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Essa expressão bom pastor está por toda a Bíblia, de toda parte, por todos os lados. Pastor como condutor, cuidador de almas, de vidas. Os mais importantes personagens da Bíblia eram pastores. Abraão, Jacó, próprio Moisés, o próprio rei Davi eram pastores, apacentavam rebanho, mas que em determinado momento o Criador, o grande pastor, como está lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, a chamou para apacentarem seus rebanhos. Essa é a ideia pastor, como sendo um condutor de almas, é um símbolo bem comum nas Escrituras. Mas o que isso quer dizer? O que Jesus está falando? Eu sou um bom pastor. Como nos dias atuais podemos compreender essa expressão? Eu sou um bom pastor, apacentar vidas, almas. Qual é o símbolo, qual é o significado de tudo isso? Então, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nós vamos encontrar uma passagem bem bonita, uma narrativa sobre este que vai poder nos ajudar a compreender. Jesus caminhava e uma grande multidão vem ao seu encontro, uma multidão sofredora, aflita, cheia de dificuldades, limitada, sofredora. Jesus então olha para aquela multidão e diz lá o texto evangélico de forma bem bonita, que Jesus se compadeceu por aquela multidão, porque, diz lá, eram ovelhas sem pastor. E Jesus então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui está a chave para a compreensão do sentido dessa expressão, eu sou o bem pastor. Aqui está bem a explicação. Eram como ovelhas sem pastor e Jesus foi ensinar-lhes, educar. O sentido naquela época para a expressão pastor tem a sua versão hoje, na linguagem de hoje, como educador. Esta palavra não existia, educador, não existia na cultura daquela época. Então usavam pastor. Por isso a expressão utilizada por Jesus e pelos evangelhos para se referir à tarefa de educação foi e é condução das ovelhas, aquele que apacenta o rebanho, um bom pastor. Se voltarmos mais uma vez no Evangelho, agora no Evangelho de João, vamos encontrar lá no capítulo 13 a seguinte diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus fala assim, vocês me chamam de mestre, e dizei o bem, porque eu o sou. Ou seja, um mestre, um professor, um educador, diz Jesus, e porque realmente eu sou o bom pastor, Jesus o mestre, o professor, o educador. E lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, vamos encontrar que Pedro fala assim, Jesus é o arquipastor. Arque é uma expressão grega, que quer dizer o principal, o modelo. Então Pedro está dizendo que Jesus é o principal, o modelo dos educadores. É isso que Pedro está dizendo ali, o grande pastor das almas humanas, que haveria de ensinar como entrar e como sair, que quer dizer naquele contexto ser livre, como a dizer que o Evangelho é a mais libertadora das propostas educativas que a humanidade já pôde conhecer. Jesus então diz como ser um bom pastor, como ser um bom educador, educador de si mesmo, da sua família, dos seus filhos, dos seus companheiros, daqueles que vivem ao seu redor. O bom pastor de Jesus dá a vida pelas ovelhas. O que quer dizer que o bom pastor entrega a sua vida, compromete uma vida inteira com a tarefa da educação de si próprio e do próximo. Lá no texto tem assim, e isso é muito forte. Eu sou o bom pastor, mas tem também um ladrão, o mercenário das ovelhas, que não é pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que não dá a vida pelas ovelhas é aquele que usa as ovelhas em seu benefício. Na linguagem de Jesus, é um ladrão, é um mercenário. Lá está escrito bem claro assim: aquele que não se importa com as ovelhas. É um ladrão, é um mercenário. Essa expressão de Jesus é bem forte, é bem contundente e merece a nossa mais profunda reflexão. Aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que educa, aquele que se doa pelo seu rebanho, é, na linguagem celestial, um bom pastor, um bom educador. E aquele que não cuida, que não apacenta, que não educa, antes usa o rebanho, explora o rebanho para o seu interesse, quer dizer, usa a humanidade, usa a sociedade, explora a sua família para o seu interesse, é, na linguagem celestial, um mercenário e um ladrão. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom educador entrega a sua vida, compromete uma vida inteira com a tarefa da educação, seja de si, seja dos filhos, seja da família, seja do próximo. Jesus está dizendo que a tarefa da educação não é algo que fazemos em algumas horas da semana, não é algo que se faz só na evangelização, ou na hora da palestra, ou na hora do trabalho, do bem. Tudo isso é muito importante, relevante, sem dúvida nenhuma. Mas a ideia que Jesus passa vai além. É que o compromisso educativo é a entrega de toda uma vida a esse propósito. Vamos aqui lembrar e reconhecer que a tarefa educativa de nossa querida Guiomar, que entregou toda a sua vida, desde o acolhimento amoroso, generoso para com as crianças da creche e centros da juventude, até o de cada um de nós, nos conduzindo, amparando no caminho do bem, nos sustentando moralmente para Jesus, assim como também de nossa irmã, de nossa amiga Alcione, que comprometeu, dá a sua vida para levar a educação ao sertão nordestino, enquanto nos ensina, enquanto nos apacenta, nos educa nas obras de Jesus, obras da fraternidade, obras do bem, obras da misericórdia. Do que mais precisamos? Que exemplo temos para nós outros? Não temos tido apenas os exemplos de Jesus ao nosso lado, do bom pastor, mas temos tido também boas pastoras e com quem convivemos. Enfim, o compromisso educativo é para toda uma vida, o que significa dizer que as nossas vidas deveriam ser agora pensadas, conduzidas, tendo em vista essa finalidade educativa. Quer dizer que a postura que temos tido na vida, ela tem que se ajustar, se afinizar com uma postura educativa. Por exemplo, tenho vícios para com o corpo? Tenho vícios morais? A proposta educativa em mim mesmo solicita renovação, esforço, crescimento, desenvolvimento. Mesmo que não ocorra uma mudança completa, é preciso que, ao menos, exista um compromisso real, honesto, com a mudança, um mínimo de coerência. Porque é dessa coesão, concordância de postura que vai nascer a força transformadora capaz de nos ajudar e despertar também os nossos educandos. O que equivale a dizer que aos pais cumpre uma das tarefas mais grandiosas na terra e na vida. E essa tarefa será bem realizada quando a nossa vida, nossa postura, refletir minimamente as ideias que defendemos. É o dever bem cumprido, atendido, é o exemplo que de fato liberta e que de fato educa, que de fato ilumina. Por isso a tarefa educativa dos filhos, da família, da sociedade, do próximo, será sempre vitoriosa quando aos pais são em si mesmos exemplos do que falam. Não se pede um testemunho completo, não é necessário. Soberano, mas coerência, esforço, evidência, alguma evidência que há um compromisso com os ideais do Evangelho. É isso, é essa coesão que marca a vida de quem está ao nosso lado.
seja família, filhos, próximo, colegas, amigos. A exemplificação mínima é fazer aquilo que está ao nosso alcance. É fazer não só para si mesmo, mas é fazer pelo próximo. Isso é dar a vida pelas ovelhas. Emmanuel vai dizer assim naquele livro Justiça Divina, no capítulo 31. No mundo moral não há oposição que resista indefinidamente à força do exemplo. É o exemplo que transforma. Quantos pais, mães que reencarnam silenciosamente, anonimamente, doando toda uma existência, se não 2, 3, para abrir o coração dos seus rebentos ao bem, pela força do exemplo que dão. É uma tarefa educativa. Também podemos dizer assim, que educar é semear. Muitas vezes as pessoas se preocupam, mas eu estou fazendo o meu melhor, dando o meu melhor, e aqueles que estão comigo não apresentam, não mostram nenhum progresso. Educar é semear. É colocar a semente nos solos do coração. E aqui tem algo importantíssimo. De onde vêm as sementes para semear e para educar? Dos frutos que já conseguimos produzir. As sementes que lançamos nos corações alheios vêm dos frutos que um dia conseguimos produzir. Sem frutos não há semente. Todo aquele que já se equivocou um dia, ou que guarda alguma culpa, tem a necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ir ensinar, antes de semear. E aquele que ainda não forem integralmente puros, ou que nada sofreram no caminho, jamais serão totalmente compreendidos, porque aqueles que lhe ouvem a palavra, simplesmente porque contra suas palavras, seus ensinos, está a sua própria vida e seus exemplos. É isso. No livro Doutrina de Luz, Emmanuel vai dizer assim no capítulo 20, em matéria de cristianismo, apenas o exemplo guarda a força para transformar, para despertar as almas que estão ao nosso redor. E continua Emmanuel assim no livro Pensamento e Vida. A educação não se dará tão somente pela força da instrução que vem de fora para dentro, mas sim pela livre adesão da consciência, que decide polir o coração de dentro para fora. A única força capaz de abrir esses horizontes é a força da alma que já deu ou está dando a sua vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus. Não existe maior alegria, não existe maior tarefa mais nobre, senão aquela de se tornar instrumento de Jesus para educar, iluminar outras consciências. Aqueles que isso compreendem, que sentem a magnitude dessa tarefa, comprometem toda uma vida nesse ideal de educação com nosso Senhor Jesus Cristo. Guimarães Rosa vai dizer assim, para concluir toda essa nossa tarefa: mestre não é aquele que sempre ensina, mas aquele que de repente aprende. E como Emmanuel vai dizer, a alma que se devota ao bem é pelo bem sustentada, alimentada e amparada. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor, Jesus e o Evangelho.